Olá, tudo bem? Eu sou a Carol, cofundadora da Bullet, uma empresa que já ajudou mais de 13 mil empreendedores a entender que empreender vai muito além de ter um CNPJ. Depois de acompanhar tantos negócios nascendo, crescendo e morrendo, eu decidi criar esse conteúdo para te ajudar na sua jornada. Seja você alguém que já tem um negócio, já empreende, ou você que quer empreender. Acredite, tudo que eu vou falar daqui para frente serve para os dois casos. São os 3 elementos fundamentais que vão te levar a obter alta performance. Nós entendemos como alta performance a forma de levar você a alcançar os seus objetivos num prazo muito acima da média. Bom, dessa forma, nós podemos dizer que alta performance, para quem já tem um negócio, significa crescer mais, ser mais eficiente e resolver os desafios do seu negócio em média 4 vezes mais rápido. Já para quem quer abrir um negócio, significa ter o seu negócio concretizado, mas principalmente mitigando os riscos de fracasso. Faz sentido tudo isso que eu estou dizendo para você? Bom, então agora eu vou trazer alguns dados para vocês em relação aos principais problemas enfrentados pelos empreendedores. Não importa que mercado você seja, qual o seu nível de maturidade, tá? Agora, se você é alguém que quer empreender, também fica ligado, porque isso diz respeito ao seu futuro, ou seja, todo mundo passa por isso, ok? Então, para começar, o seu negócio tem mais de 60% de chance de quebrar e 30% de chance de não crescer. Ou seja, é o velho andar de lado. E isso ocorre basicamente porque muitos negócios não atendem a uma necessidade real ou suficientemente grande para o mercado e por isso eles não conseguem crescer como esperado. Então, é aquela velha história. A pessoa quer ser um milionário, né, um multimilionário, mas quer ter uma loja de bairro, né? Então, você até pode ser milionário com várias lojas, mas dificilmente você vai ser um milionário com uma loja de bairro. Então, esse alinhamento é muito importante, tá? Não conseguem ter gestão e, principalmente, não utilizam métodos de gestão apropriados para gerar ganhos de eficiência no seu negócio. Então, né, as pessoas vão fazendo sem se planejar, sem ter métodos, né, sem avaliar os processos e não conseguem ter os ganhos eficientes. Não são rápidos na resolução de problemas que acabam trazendo gargalos permanentes e impedem o crescimento. Então, muitas vezes as pessoas têm problemas, não buscam ajuda, não tentam solucionar e acabam dando murro em ponta de faca, né? Então, não conseguem andar e avançar em relação aos problemas que eles enfrentam. Todo negócio, não importa qual seja, vai passar por problemas. A grande capacidade de buscar alta performance está em superar esses desafios. Por outro lado, para quem quer construir o seu próprio negócio, não é muito diferente, tá? Olha, em geral, 50% dos empreendedores criam serviços ou produtos que ninguém quer. Fazendo um paralelo com o que a gente acabou de ver em relação a quem já empreende, já tem um negócio, você até pode lançar esse negócio que está aí na sua cabeça, mas as chances de não atingir o crescimento que você deseja são enormes, tá? Então, voltando ao ponto, a grande maioria das pessoas que querem abrir um negócio, né, além de não atenderem uma necessidade real, o que impacta muito no processo de vendas, impacta muito em todos os indicadores, né, de crescimento, falta uma coisa chamada resiliência, tá? Ou seja, a capacidade de não desistir frente aos desafios e, não diferente de quem empreende em geral, falta a habilidade de resolver rapidamente grandes desafios e dilemas que qualquer negócio em fase inicial enfrenta. Afinal, é impossível sabermos tudo do que a gente precisa, né? Então, nesse sentido, é por isso que muitas pessoas desistem de ter o seu próprio negócio. E quem não desiste tem grandes chances de quebrar. O que eu quero te mostrar com esse conteúdo é que, baseado nos perfis empreendedores dos negócios que eu vi dar certo e dar errado, quais são esses 3 elementos e estratégias centrais que todo empreendedor deve carregar no seu DNA. Seja você alguém que já tem um negócio, que pode ser que enfrente alguma dificuldade ou não, ou você que quer tirar a sua ideia do papel. Se tudo isso que eu te falei te interessou, então fica comigo aqui até o final dessa Masterclass, que eu te garanto que você terá pelo menos um insight que vai impactar muito
a sua jornada empreendedora. Antes da gente ir direto para o conteúdo, deixa eu te falar um pouquinho da minha história. Sei que a gente já falou um pouquinho sobre a Boomit, mas eu quero te contar por que eu estou falando sobre tudo isso aqui. Sobre a minha paixão pelo empreendedorismo e como tudo que eu vou te contar pode te ajudar. Bom, desde muito jovem eu comecei a empreender com a minha família. Para mim aquilo não era trabalho, era pura diversão, eu adorava vender. Bom, depois eu fui crescendo, acabei entrando para uma universidade bem tradicional e, obviamente, a gente sabe que a universidade não prepara a gente para empreender, né? Prepara a gente para ir para o mercado de trabalho, para ter uma função corporativa. E aí eu fui aos poucos me afastando, né, dessa minha aparente vocação. Bom, acabei trabalhando, né, em ONGs, né, trabalhei em empresas do setor público, já cheguei a trabalhar na ONU, né? E aí eu comecei a entender que meu negócio era muito mais a empresa privada. Eu gostava mais daquele raciocínio, né, da forma de trabalhar. E aí eu acabei entrando na Ambev. Lá eu fiquei vários anos, né? Cheguei a cargos corporativos de liderança, né, nas áreas de vendas, gestão e gente. Aprendi muito lá, né? Foram anos de muito aprendizado, mas foi lá que esse sentimento de voltar a empreender veio com muita força, foi muito mais forte do que eu e foi lá que eu comecei a trabalhar isso tudo dentro de mim e montei uma estratégia para criar o meu próprio negócio. Durante esse período, como parte da minha estratégia, do meu plano, eu acabei virando investidora de alguns negócios e mentora de tantos outros. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, bom, deixa eu entender melhor esse cenário de empreendedorismo no Brasil. Estudei muito sobre isso, não só no Brasil, mas fora. E eu acabei entendendo o quanto que o empreendedorismo impacta a economia do nosso país, né? De qualquer lugar, de qualquer região. E foi aí que eu decidi criar a Boomit. Em paralelo, a Poliana, a minha sócia, ela também estava seguindo um caminho paralelo. A gente ainda não se conhecia. Ela também trabalhou em empresas, né, em multinacionais, como a Philips, por exemplo, nas áreas de marketing e comunicação. E aí ela começou a sentir um desconforto, né, uma necessidade de fazer algo a mais, de gerar impacto. Foi aí que ela fez um MBA em Babson College e aí ela teve um estalo. Poxa, por que nada disso que eu estou aprendendo aqui é ensinado na escola? Por que essas competências empreendedoras, por que ninguém fala sobre isso na escola e na universidade? A partir daquele momento, ela tomou uma decisão de que faria isso. Criaria programas de empreendedorismo, né, de ensinar competências empreendedoras em escolas. E aí, um mentor em comum, naquela época eu estava fazendo um programa, né, na Endeavor, né, um programa de desenvolvimento para empreendedores, e um mentor da Endeavor, que também conhecia a Poliana, falou, olha, você precisa conhecer a Poliana. E foi aí que a gente se juntou. Tínhamos objetivos muito semelhantes, propósitos muito semelhantes e a gente começou a trabalhar juntas. Fizemos uma fusão de modelos. Naquela época, eu atuava com plataforma de desenvolvimento de competências empreendedoras dentro de universidades. E ela trabalhando em escolas. Eu já estava de olho nesse mercado de escolas e aí a gente juntou esses dois modelos. Foram anos de muito trabalho, mas algo para a gente gerava um certo desconforto em relação ao modelo. Apesar do super propósito que a gente tinha naquilo, algo precisava mudar. Durante esse período, nós participamos de inúmeros cursos, programas de aceleração, de pré-aceleração, e nada trazia para a gente o resultado que a gente esperava, né? Nada trazia o toque final. Nós acabamos sendo selecionados para o programa da ACE. Não sei se todos conhecem, mas a ACE hoje é a maior aceleradora da América Latina. E lá a gente realmente viu que o nosso modelo, apesar de super interessante e bom, ele precisava mudar. Ele não se alinhava com a expectativa de crescimento que a gente tinha para o nosso próprio negócio. Aliás, esse é um grande problema que vários empreendedores enfrentam. Às vezes você quer um negócio, você tem uma expectativa de faturamento e aquele negócio não traz o retorno esperado. Era exatamente esse o nosso caso. E foi lá que a gente descobriu que aquele modelo não fazia o menor sentido para os nossos objetivos. A partir daí, o que a gente pensou? Cara, depende da gente, né? Nós temos que construir, reconstruir, né, essa empresa dentro de um modelo que faça sentido. Então, nós pegamos
inúmeras teorias, né, que a gente já conseguiu aplicar ao longo do tempo na prática, e nós criamos um método que fez a nossa empresa crescer 66% ao mês, mesmo no cenário de crise que vivemos no nosso país. Viu como durante toda a nossa história, conhecimento foi algo fundamental, seja de processos, de métodos, de pessoas? Então, essa é a parte que interessa. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre os 3 fundamentos e estratégias elementares para quem quer ter um negócio, mas também para quem já empreende há bastante tempo. Então, fica ligado, porque isso que eu vou falar agora nos fez atingir 66% de crescimento e, portanto, alta performance. Bom, agora eu vou dividir esse conteúdo em 3 grandes blocos. São os 3 elementos que eu mais vi e analisei nos empreendedores que deram certo e o que eu mais senti falta nos empreendedores que deram errado. Montamos um estudo que nós vamos dividir com você agora, seja você alguém que quer ter um negócio, como eu já disse, ou alguém que já tem a sua empresa. Bom, então antes da gente seguir, eu queria rapidinho recapitular o que nós falamos dos principais desafios, tanto para quem já empreende, já tem um negócio maduro, e para quem está começando essa jornada que quer abrir um negócio. Então a gente viu lá, né, que para quem já empreende, né, muitas vezes os produtos não atendem, né, a uma necessidade real ou suficiente, ou seja, lá atrás aquele produto era fantástico, mas não se adaptou às transformações das gerações. Não utilizam métodos de gestão, né, para resolver e aprimorar os seus processos. Falta de agilidade para resolver e superar os desafios. Por outro lado, a gente tem as pessoas que querem empreender. Muitas pessoas já começam a criar seus negócios com produtos e serviços que não tem mercado, que ninguém quer, que não atendem uma necessidade real. Tá? Falta resiliência para superar os desafios das primeiras etapas de negócio, agilidade para resolver problemas e desafios. Então, muitas vezes as pessoas param ali nos desafios e problemas e não conseguem superá-los. Então, recapitulei tudo isso para dizer que esses problemas, né, se linkam diretamente com o próximo ponto que eu vou falar, que são os 3 elementos fundamentais, que qualquer pessoa minimamente envolvida com empreendedorismo deve ter para não viver tudo isso. É claro que o que a gente vai falar aqui, ele não é uma fórmula mágica, tá? Mas é uma chave, são chaves super importantes, tá? Para que isso não aconteça com a grande parte de vocês e que reduza muito as chances de insucesso. O primeiro ponto que eu queria dizer e que está no centro do processo é você. Não é a crise, não é a concorrência, não é porque chove muito ou faz sol. Você está sempre no centro do processo. Você conduz, é o protagonista e deve ter o espírito de dono para seguir evoluindo sempre. A partir de agora, eu vou te trazer inúmeros exemplos, tá? Mas assim, se por acaso o exemplo que eu der não se aplicar mais a um caso do que a outro, mais a quem empreende do que quem já quer empreender, ou vice-versa, eu quero te dizer para você ficar tranquilo, porque o importante é você focar nos conceitos, tá certo? Se você tiver alguma dúvida durante o processo, a gente tem aqui campos de comentários, tá? E vocês podem fazer perguntas e a gente vai te responder. Tudo certo? Então vamos lá. Para cada elemento desses, eu vou te trazer situações, como se avaliar, como melhorar, ou seja, como aprimorar e principalmente como exercitar na prática. O primeiro ponto que vamos falar é adaptabilidade. Adaptabilidade é a capacidade que o empreendedor, ou melhor, que todo ser humano precisa ter para enfrentar os diferentes desafios. Em dias tão voláteis, onde a velocidade da informação é tão dinâmica, quem não se adapta morre. Eu poderia citar aqui inúmeras empresas, tá, que são fundadas e não conseguem vender sequer uma unidade de produto. Eu posso citar também empresas gigantes, tá, que erram feio porque não conseguem ter a leitura em tempo real do cliente. Acham que sabem tudo sobre seus clientes e jogam fora centenas de milhões de reais, de dólares, todos os anos. Um exemplo disso é esse celular aí.
da Nokia. Aliás, eu não sei se você lembra da Nokia, né? Foi uma das empresas mais poderosas de telefonia móvel do mundo, tá? E esse celular, o Nokia Engage, ele tinha uma proposta de ser, obviamente, um telefone, mas também ter games, né? Naquela época não existia loja de aplicativo, não existia nada disso. Então, você comprava, né, uma espécie de cartucho. Só para você ter uma ideia, cada cartuchinho de um joguinho, além dele ocupar um espaço gigantesco de memória, ele custava um quarto do valor do celular. Quando você observa a anatomia, né, assim, ou seja, o conforto de se falar no telefone, né, é super estranho, né, as pessoas não se adaptavam para falar no telefone com ele. Então, resultado, um fracasso total, um produto que não emplacou, tá? Talvez ele tenha sido lançado num formato errado, num momento errado, né? Com mil coisas. Se você quiser se aprofundar nesse caso específico, segue na descrição o link de uma matéria da Exame falando sobre o fim da Nokia, tá? Então acho que vale muito ler. Eu acho que para qualquer pessoa, seja você alguém que já empreende ou alguém que está querendo abrir um negócio, tem vários pontos muito importantes. E se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais do que eu estou falando sobre adaptabilidade, né? Tem também esse caso da New Coke, é muito interessante, tá? Fala um pouco como foi esse grande tombo, tá? Na verdade, eu ia falar pequeno, mas agora eu volto. Foi um grande tombo que a Coca-Cola teve, tá? E tá aí também na descrição o link para vocês aprofundarem. Qualquer dúvida, estamos por aqui nos comentários. Então, para deixar um pouco mais tangível para você, para desenvolver a adaptabilidade, é preciso saber lidar com as mudanças. Estamos em um mundo volátil. O consumidor muda o tempo todo. Nós já falamos isso algumas vezes. Esteja atento às tendências de forma real. Entenda seu público-alvo melhor do que ele mesmo. Questione tudo o tempo todo. É isso mesmo. Duvide até das suas ideias. Elas não são maravilhosas e você viu nos casos que eu mencionei, né, como o da Nokia e o da Coca, que podem levar a prejuízos enormes, não só para grandes empresas, imagina para as pequenas. Imagina para quem juntou todo aquele dinheiro precioso para montar o seu negócio e simplesmente criou algo que não tem mercado. E aí acaba quebrando prematuramente. Por outro lado, se você já tem um negócio, não se adaptou às mudanças, também gera riscos imensos para o seu negócio. Bom, se baseia em dados. O que eu mais vejo no mundo do empreendedorismo é achismo. Eu acho que o meu cliente é feliz com a solução XYZ. Eu acho que se eu criasse um negócio assim ou assado, eu ia dar super certo, tá? Meu amigo ou amiga, assim, acha que o meu produto é lindo, o meu pai, a minha mãe, enfim. Olha, baseado em quê? Vamos lá, assim, é muito importante que todo empreendedor se baseie em dados. É muito importante fazer pesquisas, entender o que tem de informação pronta nos meios, tá? Hoje em dia, assim, existem muitas informações sobre tendências, sobre para que rumo, né, o mundo vai caminhar nos próximos anos e principalmente falar com seu cliente. Isso é muito importante. Estar na ponta todos os dias, é o que a gente chama de barriga de balcão. Você está ali falando com seu cliente é a coisa mais preciosa que existe. Estar na ponta para saber se o que você acredita sobre o seu produto é de fato algo que ele valoriza. E por último, entenda padrões, analise informações e tome decisões. Até rimou, mas o objetivo não era esse, tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você pegar as informações que você obtém com seus clientes, que você obtém no mercado, que você obtém, né, de sites de tendências e guardar na gaveta, sem observar que padrões, né, de comportamento se repetem. Padrão, via de regra, é tudo aquilo que se repete e que gera um comportamento repetitivo. Isso traz uma resposta,
tá? De que caminho muitas vezes o empreendedor deve seguir. Faça análises que te tragam respostas imediatas para tomar decisões reais. Antes da gente seguir para a próxima etapa, eu queria que você visse o quanto que trabalhar a adaptabilidade fez a diferença para o Vinícius. Ele é cofundador e CEO da EcoIT, uma empresa de TI que tem mais de 12 anos, tá? E eles têm um foco em segurança. Então, fica ligado porque o que ele fala tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar agora sobre adaptabilidade. Olá, aqui é o Vinícius Durbano da EcoIT. Eu queria gravar um depoimento para a Boomit. A Boomit entrou na minha vida, aí, na vida da EcoIT, há alguns meses. Inicialmente conheci a Carol, que é uma das sócias da Boomit, e ela me explicou um pouco sobre o programa, parecia ser interessante. Aí eu fiz uma entrevista e teve uma seleção que ela fez, né? Então ela selecionou a gente para participar porque tinha um perfil de uma empresa que eles conseguiriam ajudar. Mas aí eu vi a diferença mais uma vez, né? Vi a diferença da informação e do conhecimento. Então eu tinha informação, tinha a parte das informações que eles passavam, mas eu não tinha o conhecimento de como aplicar, não tinha vivência, experiência. Então eles me ajudaram com mentorias, com videoconferências, etc., a aplicar aquele conhecimento realmente no negócio e na minha vida. Então ajudou bastante a gente a evoluir em vários pontos aqui, principalmente com relação à criação do produto, validação do produto, criação de hipóteses, validação de hipóteses, pesquisas. Então tiveram várias coisas que ajudaram a gente aqui e estão ajudando ainda a gente trilhar um caminho com menos erros, né, com menos problemas aí. Então, agradeço muito a Boomit pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí e indico totalmente o serviço deles para qualquer empreendedor, qualquer empresa que queira crescer com clareza, tá? Então, grande abraço. Tchau, tchau. Interessante tudo que o Vinícius falou, o quanto que esse processo de entender o cliente na ponta fez diferença e grande no negócio dele. Agora o que eu quero é que você se avalie em relação aos conceitos de adaptabilidade, ok? A ideia é que a gente faça juntos. Pense por um minuto qual foi a última vez que precisou mudar algo pelas circunstâncias. Quais foram os seus sentimentos ou reações? Em uma escala de 0 a 10, eu quero que você faça uma autoavaliação dos pontos abaixo sobre o tópico adaptabilidade, ok? Então, cada uma delas você vai se avaliar de 0 a 10. Sinto-me ansioso quando tenho que mudar algo pelas circunstâncias externas. Tendo a reclamar por bastante tempo sempre que uma mudança de rota é necessária. As pessoas me consideram controlador. Eu geralmente acho que consigo dar conta de tudo sozinho. Estimulo minha capacidade criativa ao buscar inspiração em outros contextos, áreas, lugares e atividades. Mudar me deixa muito empolgado. Adoro lidar com cenários inesperados. O objetivo é que você se avalie de 0 a 10 em cada um, faça uma média rapidinho na calculadora e me fala qual foi o resultado. De 8 para cima, você é uma pessoa bastante adaptável. Abaixo disso, fique atento, tá? Pois a gente precisa aprimorar. E é o que a gente vai falar agora sobre isso. Para aprimorar esse primeiro elemento, que é a adaptabilidade, eu quero te passar algumas estratégias para você evoluir nesses pontos, ou seja, desenvolver, ok? A gente não tem nenhuma expectativa que você seja um expert, mas que você consiga ir lidando com isso e ficando atento a cada um desses pontos. Então vamos lá. O primeiro deles é focar no resultado e não nos desafios. Então, olhe lá na frente e veja o futuro. Não veja tanto as barreiras para chegar no futuro. Se exponha a coisas novas com frequência, tá? Isso vai te ajudar muito na ansiedade, tá? E não encarar com tanto medo as mudanças que podem vir de forma circunstancial, tá? Então, por exemplo, no dia a dia, para você sentir isso, você pode, por exemplo,
pegar caminhos alternativos de destinos que você já conhece. Exemplo, casa-trabalho, casa para a escola, né? Casa para o curso, para pós, enfim, tá? Isso tira você da zona de conforto. Leia sempre assuntos recentes, tá? Muitas vezes assuntos que você aparentemente não gosta. Isso vai liberar em você a capacidade de tentar sempre ver um lado positivo em tudo. Como assim? Você vai ler algo que aparentemente você não gosta, não tem interesse, e tenta sempre extrair algo bom daquilo que você leu, ouviu, né? Então você poderia fazer esse exercício com filmes, com vídeos do YouTube, enfim. Tenta sempre extrair algo bom daquilo, por pior que possa parecer, ok? Então essa é a missão. Aliás, essa é a principal característica de alguém que consegue se adaptar bem. Focar no que é positivo e não no que é negativo. Então, isso é muito importante. Mesmo que alguma coisa de ruim aconteça, sempre tenha na sua cabeça um pensamento positivo em relação àquele fato. Então, isso é o mais importante. Foque sempre no positivo e não no negativo. Isso é o mais importante, ok? Bom, então seguindo a proposta, né, de entender o elemento, depois trazer alguns exemplos, mostrar como que é possível evoluir no dia a dia, agora vem a parte prática, os exercícios. Vamos lá. Converse com pelo menos 5 clientes ou potenciais clientes, caso você ainda não tenha um negócio. Então, por isso eu chamo de potenciais clientes. O objetivo é entender, nestes dois casos, seja você um empreendedor ou não, se o que você acredita sobre os seus clientes ou potenciais clientes é verdade. Exemplo, você acredita que o seu cliente está satisfeito com o seu canal de atendimento, com o seu produto, por exemplo, e que para ele o que você oferta é suficiente. Isso é uma hipótese, tá, gente? É para você pegar aqui, né, o espírito da coisa. Você pode colocar qualquer coisa que você acredita que ele está satisfeito atualmente. Pergunte para ele em formato de entrevista, tá? Então, esteja aberto a ouvir de verdade o que ele pensa sobre a empresa. Entenda também se você poderia ter algo mais nos seus produtos ou serviços, algo que ele valoriza e você ainda não oferta. Se você não tem um negócio, é só você pegar as pessoas que fazem parte do seu público-alvo, né? Então podem ser também 5 pessoas, e coloque tudo aquilo que você acredita que o seu potencial cliente gostaria de ter. Que tipo de problemas ele enfrenta, que dores ele tem, que situações ele enfrenta que poderia levá-lo a comprar o seu produto. Nessa primeira conversa exploratória, o importante é entender que problemas eles enfrentam que o motive a comprar uma solução no futuro. Tente descobrir novas informações que também não estejam na sua cabeça. Ou seja, algo que, por exemplo, ele pode verbalizar, pois aí você poderá ir muito além nesse exercício. Bom, qualquer dúvida, só escrever para a gente nos comentários, ok? Para a gente fechar a adaptabilidade, então, é saber lidar com as mudanças, estar atento às tendências, questionar tudo, basear-se em dados e entender padrões. Veja como isso se encaixa como uma luva quando a gente fala principalmente sobre, para quem já tem um negócio, sobre não conseguir ler as tendências de mercado, não conseguir entender para que lado, né, para que lado o mundo está caminhando, qual a direção que os meus clientes tomam, o que eles preferem, como é que você se adapta versus a mudança, né? Como eu disse, o mundo é volátil. E para quem não tem um negócio, como é que eu crio um produto matador? Como é que eu crio algo que de fato tenha uma relação com o mercado realmente existente? Então a adaptabilidade é fundamental. Olha, antes da gente avançar, eu queria te dizer para você ficar tranquilo. Tranquilo em relação ao seguinte: tudo isso que a gente está se propondo juntos é justamente para você entender mais sobre a adaptabilidade, para te tirar dessa zona de conforto, para que você descubra o quão rico é esse processo. Então, eu não tenho nenhuma intenção em fazer você um expert disso, né? Nós da Boomit sabemos que
existem métodos de pesquisa, né? Nós aplicamos isso com os nossos empreendedores, então nós acreditamos nisso. Existem métodos nossos, inclusive, né, que nós fornecemos como ferramentas para os nossos empreendedores, mas a ideia é te tirar um pouquinho dessa zona de conforto para que você entenda o que está na mente do seu cliente, tá? Isso é muito importante. E é para ser rápido, é para ser prático, é para você ver os resultados muito rápidos. Eu sei que a vida é corrida, então é um teste inicial que eu garanto que vai te trazer descobertas únicas.